Na realidade, hoje em dia, quando a gente fala de câncer, a gente não consegue mais imaginar qualquer que seja o paciente, seja para diagnóstico ou na vigência de tratamento, sem o uso do diagnóstico por imagem, né? Nos últimos 40 anos, a partir da década de 70, imaginamos que no Brasil o ultrassom chegou na década de 70 e desde então a tecnologia tem evoluído, né? Então houve o surgimento da tomografia, da ressonância magnética, a melhora bastante significativa da qualidade do ultrassom. Então hoje em dia, para um paciente com câncer, o diagnóstico por imagem é fundamental. Então a gente começa desde a parte de prevenção, onde a mais conhecida é a mamografia, por exemplo. Então, com a melhora da tecnologia, as lesões são identificadas muito mais cedo, as lesões identificadas são menores, mais facilmente tratadas, então isso ajudou bastante a evolução médica, né, no manejo do câncer. Depois disso a gente tem, obviamente, o estadiamento desses pacientes, porque fatalmente um paciente que foi diagnosticado com câncer, a gente precisa saber a real extensão da doença para que ele seja tratado adequadamente. Então a gente consegue avaliar o corpo inteiro do paciente na busca de outras lesões que possam estar associadas àquela lesão que foi diagnosticada. E, obviamente, o tratamento, né? Então, o diagnóstico por imagem vai ser usado tanto na evolução desses pacientes, né, na resposta que eles vão apresentar ao tratamento que for feito. Naqueles pacientes onde eventualmente o diagnóstico, né, o primeiro diagnóstico já mostra uma doença um pouco mais avançada, eventualmente esses pacientes podem ser candidatos a um tratamento, por exemplo, quimioterápico antes de uma eventual cirurgia ou alguma coisa nesse sentido. Então, a radiologia ela consegue também mostrar a resposta que esses pacientes têm ao tratamento que foi instituído. A gente sabe que esses pacientes eles precisam ser acompanhados por pelo menos 5 anos depois do final do tratamento, justamente porque nesse período o paciente é dito em remissão, né? Então se as lesões todas desaparecem, o paciente ele está em remissão, porém ele não é considerado curado. Então durante esses 5 anos esse paciente fatalmente vai se submeter a vários exames de imagem para esse acompanhamento, para que finalmente ao término, né, desse período de habitualmente 5 anos, ele seja diagnosticado curado. Então a radiologia ela vai estar presente em todo o caminho desses pacientes, né? E sempre com a preocupação de dar o diagnóstico cada vez mais acertado, de lesões menores, no uso da radiação, por exemplo, né, como no caso do raio-x e da tomografia, a gente se preocupa em usar doses de radiação cada vez menores para esses pacientes, porque a gente sabe que ele vai fazer vários exames ao longo desse período. Então existe toda uma preocupação em encontrar a melhor fórmula, né, de dar o diagnóstico cada vez mais acertado e minimizando o risco para esse paciente.